Aí a gente também tem o caso da Márcia, que por acaso a gente fez o exame aqui de DNA, você tinha certeza que você também era filha do Marciano e o exame, você vê como o negócio é sério, deu negativo. Você teve contato com a família dele? Porque parece que a família dele tinha contato com você, não tinha? Sim, quando eu conheci ele em 98, foi totalmente ao contrário do Fábio. De primeira, assim, ele já me aceitou muito bem. Ele me ligava, a gente saía. Para mim, sim, ele dava presente. Olha O que que a Marciane interessante. falou foi o contrário. Ele dava para mim. Ele dava presente, me dava pensão Ajudava um pouquinho. durante 10 anos. A desculpa para ele se afastar de mim foi porque eu engravidei. E que eu não contei para ele. Essa foi o que a Alexandra falou para mim. Seu pai tá magoado porque você não contou que estava grávida. E por que você não contou que você estava grávida? Assim, eu não achei que era o momento certo de falar, né? Eu ia falar, Mas lógico. vocês tinham... Até porque não dá pra mentir, né? Eu tava com... Mas vocês tinham uma abertura pra você ter falado? Assim, a gente se conversava bastante. Às vezes ele me ligava, eu nem acreditava. Falava assim, nossa, ele tá me ligando? Eu ficava meio assim. Porque falo pra todo mundo, gente, eu amei meu pai antes dos 12 anos, que eu soube a vida inteira que ele era meu Foi seu pai, me pai? contavam. Então, assim, desde pequenininha, porque ele pagou o hospital, ele pagou meu enxoval. Então, assim, desde que eu me conhecia por gente, o Marciano era meu pai. Certo. Então, até os 12 anos, eu já amava ele sem conhecê-lo. No primeiro dia que eu conheci ele, ele chorou, eu chorei. Foi super emocionante. Então, assim, Que pra loucura mim, isso. não pode não ser o sangue, mas o que eu levo do Marciano é isso. Interessante, ele nunca pediu exame de DNA? Nunca. Pra ele aceitou Nunca. de cara, falou, é minha filha. Tranquilo. Ele olhou pra mim, ainda ele brincou. Ele falou assim, eu nem preciso de DNA porque você é minha cara. E a família dele aceitou? Sim, a Alexandra me tratava muito Alexandra bem. é a mulher. Viúva, é a viúva dele. A Alexandra me tratava muito bem. Que A bom. Dirce, a sogra. A Marciane sempre foi... A filha? É. Porque é difícil também, né? A gente também tem que entender o lado dela. Ele falou isso pra mim uma vez. Ele falou assim, É. olha, eu preciso preparar a Marciane pra receber a sua história. Ele falou isso pra mim. Assim, eu entendo. Tem coisas que são difíceis. É. Mas você, então, por ele, foi recebida bem. Muito. Mas não teve uma muito. história de quando você começou a ficar amiga Foi. do Fabiano, aí o Sim. negócio pegou. Foi. Aí quando um pouco antes, um mês talvez, de eu conversar com o Fabiano, eu falei com a Alexandra. Falei que eu queria que o pai me reconhecesse. Não tem problema, jamais seu pai vai se negar a fazer isso. Seu pai te ama, a gente aqui gosta muito de você e tudo mais. Tranquilo. Ah, você não estava na certidão de nascimento, não tinha o nome dele? Não, ele falou pra mim que ele ia colocar. Só que quando eu era menor de idade, a minha mãe sempre soube onde ele morava, minha mãe sempre soube tudo dele. Minha mãe nunca quis ir atrás. Nunca. Minha mãe falava assim, eu não vou. Tanto que eu conheci ele por causa da minha avó, senão eu não tinha conhecido também. Entendi. Aí ele pegou e falou pra mim assim, olha, eu vou colocar meu nome, vou te reconhecer e tudo. Aí eu postei uma foto com o Fábio no Facebook, se eu não me engano, que eu tinha ido conhecer ele. Certo. Aí eles viram. Aí E a aí Alexandra dançou. me ligou e falou que eles não falavam o nome dele. Tudo era aquele rapaz. Aquele Aí rapaz, te aquele perguntaram rapaz. o quê? Se eu tava de conversa com o Fabiano. Aí eu falei, eu conheci ele. Realmente, fui na casa dele, são pessoas maravilhosas, me tratou super bem. Ela, então, é que a relação aqui é complicada. Você alguma vez perguntou por quê? Eu perguntei pro meu pai, ele falou que ele falava só isso, que foi justamente porque ele chegou no jeito errado nele. Interessante. Fabiano, você ouvindo isso, você fica mais magoado ainda? Quer dizer, eu vejo que, no caso, não dela não ser, mas ele aceitou e não te aceitou. Eu estaria me perguntando por quê. Não que isso tenha nada a ver com você, mas é uma coisa que a gente sempre pergunta, né? Por que isso? Olha, se eu falar pra você que eu não fico magoado, eu estaria mentindo, né? Fico um pouco, né? Mas... Quando ele disse que você chegou de um jeito errado, você já fez uma... Primeiro que eu acho que criança não tem nada a ver com isso, né? No caso, ele era uma criança e não tem como a criança chegar do jeito errado, mas tudo bem. Mas, assim, depois que você fez uma reflexão, depois de adulto, você tentou entender se as circunstâncias, de alguma forma, fizeram com que ele ficasse hostil? Então, nesse tempo pra cá, acho que nesses últimos 2 anos, eu dei uma desanimada, não digo desanimada, mas cansada, sabe? Eu fiquei meio cansado de sempre procurar ele, nunca... E aí foi aonde a polêmica de novo, né, veio à tona, onde eu fiz um post, né, no meu Facebook, onde foi um desabafo que eu fiz, né? E eu contei toda a verdade, e aí foi onde ele não gostou e me processou, né? Porque eu falei só a verdade. Aliás, eu sempre falo a verdade dessa história. Eu nunca sequer menti em momento algum. Nunca sequer falei coisas que não devia. seja... Mas antes de você ter feito o post, ele também já não queria falar com você. Não, nunca quis. Nunca não me foi deram que- oportunidade. Nunca.